Olá, olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar os falsos cognatos. É um assunto básico em espanhol e muito importante também. Então, os falsos cognatos também podem ser chamados de heterossemânticos, tá? Ou falsos amigos também. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uma definição, né? Que são falsos cognatos? Coloquei aqui embaixo também falsos cognatos, falsos amigos e heterossemânticos, tá? Então, são palavras que nos enganam por sua escrita e parecem ter um significado, mas na realidade significam algo totalmente diferente. Ou seja, são aquelas palavras que você pensa que significam uma coisa, mas na verdade significa outra, tá? Então, tem que ter muito cuidado nesse tema em espanhol. Vamos lá, vamos começar. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ficar menor. Vou colocar aqui na tela algumas palavras. Você vai fazer a leitura e depois eu vou ler. Se você precisar corrigir alguma coisa na sua pronúncia, aí você corrige, tá? Então, vamos lá. Primeiro, oficina. Oficina, que significa escritório, né? E ali embaixo tem uma frase com essa palavra. Eu trabajo em uma oficina. Eu trabajo em uma oficina. Ou seja, eu trabalho em um escritório. Então, tem que ter muito cuidado, né, com essa palavra. Tá, mas se oficina é escritório, como é que eu vou dizer, então, se eu quero levar meu carro numa oficina essa oficina, oficina mesmo. Ou se eu quero falar oficina de teatro, sei lá, qualquer outro tipo de oficina, né? Então, aí você vai usar a palavra taller, taller, ok? T-A-L-L-E-R, taller. E aí tem a questão dos dois L's que a gente vai conversar na aula de alfabeto, beleza? Vamos para a próxima. Pode ler? Bien, ancho, ancho. Ancho significa largo. Por exemplo, mi pantalón está ancho. Minha calça está larga, tá? Então, essa aí é uma palavrinha que você pode incluir aí no seu vocabulário. Quando você quiser dizer que alguma roupa sua está larga, ou, enfim, qualquer coisa que estiver larga. Beleza? Próxima palavra. Pode ler. Bien. Ops. Borracha. Borracha. Tá? Esse R faz uma vibração, dois R's faz uma vibraçãozinha, então fica borracha, borracha, que significa bêbada, ou borracho, que é bêbado. Ella no puede manejar porque está borracha, por exemplo. Ela não pode dirigir porque está bêbada, tá? Então, essa também é bem diferente, né, do português. Tá, e aí se eu quero dizer borracha, né? Borracha mesmo, tipo a borracha da escola, ou o material em si, borracha. Aí eu vou dizer goma, goma, ok? Por exemplo, me prestas uma goma de borrar, por favor? Ou seja, me empresta uma borracha, por favor? Que aí é essa borrachinha aqui de apagar o papel, tá bom? A única diferença, né, é que em a escrita, se a gente lê, talvez não sabe o que significa, faça alguma confusão ali. Mas na hora de falar, existe diferença, né? Borracha e borracha. Mas tomar cuidado aí com essa palavrinha, tá bom? Vamos para a próxima. Salsa.
salsa. Me gusta la salsa de tomate. Ok? Esse L tem que... O L vai levar a língua lá em cima. Salsa, salsa, salsa. Que significa molho, tá? Ou seja, a tradução, né, dessa frase aqui. Eu gosto de molho de tomate. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Pode ler? Surdo, 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 tá? O Z não faz essa vibraçãozinha que a gente costuma fazer no português. Em espanhol, ele tem som de S. Então, fica surdo, que significa canhoto. Ou seja, a pessoa que escreve com a mão esquerda, tá? Por exemplo, tu eres surdo? Tu eres surdo? Você é canhoto? Ok? E aí a pessoa, tá, mas se surdo é canhoto, como é que eu vou dizer, quando eu quero dizer, tipo, a pessoa que não escuta? Aí você vai dizer sordo, sordo, com O de ovelha. Sordo, ok? Vamos para a próxima. Essa aqui é muito engraçada, hein? Pelado, pelado, tá? Que significa careca. Por exemplo, mi padre es pelado. Meu pai é careca. O mi abuelo es pelado. Puede ser también, tá? Meu avô é careca, né? Pode ser também. Beleza? Pode ler? Embaraçada, embaraçada significa grávida. Por ejemplo, mi esposa está embarazada. Mi esposa está embarazada. Minha esposa está grávida. Tá? Bien. Próxima. Pode ler. Cachorro. Cachorro. ¿Okay? Puede ser cachorro o puede ser cachorrito. ¿Ok? Que significa filhote. Por ejemplo, ayer nacieron 8 cachorros de león. Se você não sabe o significado e lê isso, você fica se perguntando, nossa, mas como assim cachorros de león? Como assim? Não entendi nada. Então, para que fique claro a tradução dessa frase aqui, né? Ontem nasceram 8 filhotes de leão, tá? Então, cachorro, filhote. Então, como que eu vou dizer cachorro? Quero dizer cachorro. Aí você vai dizer perro, perro, perro. E já ouvi também algumas pessoas que dizem can, que é cão, né? Mas mais utilizado aí é perro, ok? Beleza? O R sempre vibra quando tem 2, tá? Quando tem 2 R sempre vibra. Próxima, pode ler? Apodo, apodo, apodo. Que significa apelido. Então, eu posso dizer, mi apodo es Amandinha. Mi apodo es Amandinha. Meu apelido é Amandinha. Beleza? Tu tienes un apodo? Se você tem, pensa aí. Qual é o teu apodo? Qual é teu apelido? Beleza? Próxima. Apellido. Apellido. Apellido significa sobrenome. Nem tô dando tempo para vocês lerem, né, gente? Desculpa. Apellido. Tem também a questão, né, dos 2 L's. Caso você ainda tenha dúvida, pode voltar lá na aula de alfabeto. Então, pode ser que seja lido como apellido, 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 apelido. Aí depende. Tá? Então, qual é seu apellido?
apellido, que significa sobrenome. Então, mi apellido es Vieira, tá? Qual é tu apellido? Dime. Ok? Pensa aí, qual que é o seu sobrenome? Próximo, pode ler. Oso, oso. Ok? Me encantan los osos de peluche. Me encantan los osos de peluche. Ok? Me encantam os ursos de pelúcia. Mas esse me encanta é como eu adoro os ursos de pelúcia. Tá? Então, osso significa urso. E aí, como é que eu vou dizer osso do corpo, então? Eu quero dizer isso daí. Aí você vai dizer hueso, hueso, ou plural huesos, mis huesos, tá? H-U. Vou escrever aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não foi. Assim. Beleza? Precisar dizer ossos do corpo, aí você vai usar huesos e não osso. Beleza? Para a próxima. Pode ler? Uhum. Polvo, 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 que significa pó. Por ejemplo, hay polvo en la calle, hay polvo en la calle, o hay polvo en el piso, hay polvo en la mesa, hay polvo en la casa, em qualquer lugar que possa ter pó, beleza? E aí, vamos ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Como dizer, tá, mas se polvo é pó, como é que eu vou dizer polvo? Se eu quero comer polvo num restaurante, ou sei lá, se eu quero usar para qualquer coisa, né? Essa palavra. Aí você vai dizer pulpo, pulpo. O polvo, né? O animal do mar é pulpo, e não polvo, tá? Assim, ó. Pulpo. Beleza? Vamos para a próxima. Pode ler. Cena, cena, que significa janta. Por exemplo, la cena está lista. A janta está pronta. Tá? E aí, se você quer dizer, ah, eu gosto muito daquela cena daquele filme. Como é que eu vou dizer isso se cena é janta? Aí você vai dizer escena, com E. Empieza com E. Assim, ó. E cena. Escena. Ok? Próxima. Pode ler? Fecha. Fecha. Fecha significa data. Tá? Em que fecha se celebrará la boda? Ou seja, em que data se comemorará o casamento, tá? Beleza. Então, vamos para a próxima. Pode ler? Pastel. Pastel. Ó, então vamos começar com um detalhe aqui. Um detalhe assim que não é, uau, super importante, mas se você quer falar, né, o espanhol muito parecido, muito semelhante com as pessoas que falam espanhol mesmo, que são nativas, eles pronunciam o E bem fechadinho. Então, eles não vão pronunciar pastel, e sim pastel, pastel. O E bem fechadinho. Então, pastel, em todas as palavras, tá? Por ejemplo, yo amo pastel de cumpleaños. Yo amo pastel de cumpleaños. ¿Tá?
Eu amo bolo de aniversário. Eu amo bolo de aniversário. Beleza? Próxima. Pode ler. Baço. 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 Tá? O V, ele faz um som muito semelhante ao B de bola. Por isso que eu digo baço e não vaso ou vaso, sei lá, tá? Algumas regiões de alguns países, eu já vi que eles pronunciam o V mais parecido com o que a gente pronuncia em português. Existe isso, mas a maioria, a grande maioria, vai pronunciar isso com o som do B de bola, como baço, tá? ¿Puede traerme un vaso de agua? ¿Puede traerme un vaso de agua? Tá? Pode me trazer um copo de água? Ok? Pegar. Essa palavra aqui você vai... Nem precisa dar espaço para vocês lerem essa, porque lê normal, igual que em português. Pegar. Só o R, né? Pegar, pegar, pegar. O que mais? Essa palavra aqui vocês vão anotar no caderno e vão fazer um asterisco, porque essa palavra é a palavra, uma das palavras que as pessoas mais erram em espanhol e mais utilizam errado, porque pegar significa colar, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa palavra. Por exemplo, voy a pegar este papel. Voy a pegar este papel, ou seja, vou colar este papel. Vou colar este papel. Não significa que eu vou pegar ele. E se eu quero dizer que eu vou pegar esse papel, aí você vai dizer, voy a coger este papel. Voy a coger. Aqui. Voy a coger este papel. Papel, escreve certo. Tá? Voy a coger este papel ou voy a agarrar este papel. Porque a palavra coger na Argentina, não sei se em algum outro lugar talvez tenha também essa coisa de lá eles correr para eles significa outra coisa. Tem um sentido sexual. Então, não usa essa palavra na Argentina. Só se for em algum outro país, hein? Beleza. Tá? Então, beleza. Próxima, pode ler. Cinta. Cinta. ¿Tú tienes cinta adhesiva? ¿Tú tienes cinta adhesiva? Você tem fita adesiva? Tá? Para vários tipos de fita, você pode usar a palavra cinta. Mas a principal é durex de colar, beleza? Lograr, lograr. Essa palavra é muito utilizada em espanhol, uma palavra que eu gosto muito também, que é conseguir. Por exemplo, sei que tu vas a lograr tus metas. Sei que você vai conseguir atingir as suas metas. Nesse sentido, tá? Claro que ele não tá escrito atingir, mas é nesse sentido, tá? A palavra conseguir, ela existe também em espanhol, mas quase nunca é usada, não é muito usada, é mais usada a palavra lograr. Bastante, tá bom? Tráfico. Tráfico significa trânsito. El tráfico está muy lento hoy. O trânsito está muito lento hoje, tá? Aí. Aí. Próxima palavra, pode ler. Propina. Propina significa gorjeta.
Esta es la propina del camarero. Esta é a gorjeta do garçom. Camareiro, garçom. Existem outras maneiras também de dizer garçom, mas, enfim. Propina, gorjeta. E em alguns países eles têm muito costume, né, de dar gorjeta. Aqui no Brasil, quase não. Mas existem países em que eles têm muito esse costume. Ok? Próximo, pode ler? Tapas. Tapas, que são aperitivos. Este platillo viene com tapas, ou seja, esse prato vem com aperitivos. Existem lugares que também tem bastante esse costume, né, de você pedir uma bebida, por exemplo, e vem acompanhado com um monte de aperitivos. Então, essa é uma palavra bem legal para vocês conhecerem, né? E talvez quiser perguntar, né, em algum restaurante, se aquela bebida ou algo que você pediu vem com aperitivos, ou se eles têm aperitivos. Enfim, é uma palavra importante. Postre. Ai, não dei tempo para vocês lerem. Bom, postre, que significa sobremesa. Mi postre es de fresa. Mi postre es de fresa. Ou seja, minha sobremesa é de morango. Morango, você pode usar a palavra fresa ou frutilla também. Tá? Então, depende aí do país, depende aí do lugar, eles usam fresa ou frutilla. Tá bom? Próxima, pode ler. Graça, que significa gordura, ou engraçada, que é engordurada. Então, você não vai dizer para a menina, né? Ai, como tu eres engraçada. Não, porque isso aí está dizendo que ela é engordurada. Talvez até ela entenda mal ali, faça alguma confusão. Então, por exemplo, ali na... Que comida engraçada, ou seja, que comida engordurada. Tá? Então, graça é gordura, engraçada, engordurada. Essa aqui tem que tomar cuidado, tá? Mas se eu quero dizer que a menina é muito engraçada mesmo, ela me faz rir. Aí você vai dizer que ela é muito graciosa ou chistosa, tá? Chistosa ou graciosa. Beleza? Próxima palavra, coma, que significa vírgula, tá? Por exemplo, hay que poner las comas en tu texto, né? Como ou tem que colocar as vírgulas no seu texto. Beleza? Próxima. Pode ler? Bolsa. 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 Significa sacola. Sacola, né, em português. Por exemplo, tienes uma bolsa? Tá? Você tem uma sacola. Tá, daí para dizer bolsa, tipo essa bolsa aqui da foto, tá muito pequeno, né? Vou deixar maior. Muito pequenininho. Deixa eu voltar aqui. Aí se você quer dizer bolsa, igual essa aqui da foto, aí você vai dizer bolso. Por exemplo, necessito comprar um bolso. Necesito comprar um bolso novo. Um bolso novo. Preciso comprar uma bolsa nova. Pode também usar a palavra carteira. Carteira. Necesito comprar uma carteira nova. Ou seja, preciso comprar uma bolsa nova. Que confuso, né? Mas é assim. Bem confuso, né? Essa questão dos falsos cognatos. Dá uma coisa assim na cabeça. Mas é assim mesmo. Felizmente. E aí tem aqui, né? E se eu quero dizer bolso da minha calça?
bolso da minha calça. Como é que eu vou dizer se bolso é bolsa? Aí você vai dizer bolsillo, bolsillo. Mi pantalón, en mi pantalón hay un bolsillo, por ejemplo. Tá? Bolsillo, eu vou escrever aqui. Aqui. Bolsillo. Tá, e aí você diz que eu também posso usar a palavra carteira para dizer bolsa. Aí, como que eu vou dizer carteira, então, em espanhol? Aí você vai dizer, vou escrever aqui mesmo. Billetera. Billetera. Vou fazer uma frase com essa palavra. Ayer roubaram mi billetera. Ontem roubaram minha carteira. Tá? Então, anota tudo aí. Faz várias frases com esses falsos cognatos para tirar esse nó que dá na cabeça, tá? Isso aqui tem que se tornar normal para você. Beleza? Vamos para o próximo. Pode ler? Prejuízo. Prejuízo significa preconceito. Por exemplo, la lucha contra los prejuicios es constante. A luta contra os preconceitos é constante. Tá? Deixa eu voltar aqui. E se eu quero dizer que alguém me causou prejuízo? La persona me causó daño. Me causó daño. Tá? Vou escrever também aqui, que aí fica mais claro. Me causó daño. Ou também pode usar me causou perjuízo. Perjuízo. E não prejuízo. Sim, perjuízo. Aí pode. Mas eu prefiro dizer que a pessoa me causou daño. Porque passa a mesma ideia. E eu excluí essa palavra aqui do meu dicionário. Eu sei o que ela significa, mas eu não uso. Tá? Porque aí, para não dar confusão na minha cabeça, eu prefiro usar prejuízo para preconceito e me causou daño quando a pessoa me prejudicou de alguma maneira. Beleza? Mas se você quiser, pode usar. Você já sabe o que significa, mas não significa que você precise usar. Existem outras maneiras mais fáceis de dizer. Tá bom? Vamos para a última. Nossa última palavra. Essa, na verdade, é uma expressão, né? Não é só uma palavra. Un rato. Un rato. Que significa um momento. Tá, em espanhol, existe também um momento, que é utilizado em frases formais. Un rato é mais informal. Mas é muito utilizado isso, tipo, muito, muito, muito. Nas músicas se escuta muito isso. Por exemplo, na frase aqui embaixo. En un rato estaré aí. En un rato estaré aí. Ou seja, em um momento estarei aí, né? Então, é isso. Um momento. Mesma coisa, né? Um minutinho, um momentinho. Não tem como fazer uma tradução exata dessa expressão, mas é mais ou menos isso por aí. É um pequeno espaço de tempo, tá? Um momentinho, um minutinho, tá? Vamos para o próximo slide. Aqui é um exercício, tá? Então, você vai ler e vai tentar fazer esse exercício. Talvez você tenha que fazer várias vezes esse mesmo exercício para conseguir fazer sem olhar as suas anotações, tá? Mas tudo é prática.
Talvez tenha que fazer hoje, talvez tenha que fazer amanhã, talvez semana que vem tenha que fazer de novo, para não esquecer essas palavras, para entrar na mente, tá? Então, você vai fazer a leitura em voz alta dessas frases e tentar responder. E aí você pode pausar o vídeo aqui e fazer isso. Eu vou fazer a leitura também, caso você precise corrigir sua pronúncia em algo. Aí você corrige e faz as suas anotações, tá? Então, primeiro. E aí, agora, também vou dar a resposta, né? Então, se você ainda não fez, para, faz o exercício, aí depois você continua, beleza? Vamos lá. Eu quero comer um pastel de chocolate. Mi pantalón está ancho. ¿Me trae un vaso de agua, por favor? ¿En qué fecha será el cumpleaños? Deixa eu tirar esse negocinho que tá na frente. Aí. Mi abuela necesita pegar este papel. En esta receta tú puedes usar chocolate en polvo. La cena de Navidad fue muy especial para mí. Este niño ama a su oso. Mi apellido es Vieira. Aqui ficou um errinho. Aqui esse eu vou corrigir lá. Nos slides eu vou corrigir. Las personas me llaman de Amandinha porque este es mi apodo. Me gusta usar salsa de tomate para poner en la carne. Cuando mi esposa estaba embarazada, tenía deseo de comer dulces. Ok? Então aí, precisou corrigir alguma coisa? Se precisar, corrige, faz aí as suas anotações. Às vezes você vai precisar anotar a palavra do jeito que escreve e do lado, entre parênteses, o jeito que pronuncia para você gravar, tá? Então, muito importante que você sempre faça exercícios, continue praticando. Se você aprendeu palavras novas aqui hoje, faça frases com essas palavras, isso ajuda muito. Se é uma palavra que você está sempre esquecendo, faça 10 frases, se for necessário, com essa palavra, tá? Até você fixar ela. E é isso, ok? Então, a gente termina essa aula aqui e continua no próximo vídeo. Hasta pronto!